sétimo ano, estamos de volta. Hoje nós estamos em uma aula aqui bem diferente, bem especial, porque é nossa aula de pausa. Nós vamos ficar um tempo sem nos ver. Acho que não posso dizer especificamente, mas eu acho que uma semana, né, 2 semanas, que é o tempo exato de você se preparar para a nossa avaliação dessa terceira unidade já. Então, como nós já terminamos tudo, né, dessa terceira unidade, nós vimos o capítulo 7, 8 e 9, agora é o tempo de a gente deixar vocês estudarem para fazer a avaliação. Gente, é como se nós estivéssemos na escola já, em aula, né, lá presencial. O que acontecia? Nós traríamos o conteúdo, né, como a gente sempre fez, e após o conteúdo nós teríamos as revisões, né, ou revisão, e depois nós teríamos a avaliação da unidade. Só que agora nós estamos nessa forma, né, diferenciada, né, atípica. Então, nós falamos da nossa terceira unidade em 3 conteúdos, em 3 capítulos, e nós daremos uma pausa para vocês. E nessa pausa vocês terão que continuar estudando, lendo, anotando, fazendo exercício, e aí vocês farão revisão, tá bom? Então, calma, calma, que eu disse, hoje é nossa última aula, né? Mas é pensando nisso, tá bom? Então, veja só, professor, então, o que é que nós vamos fazer mesmo? Então, eu só quero nessa aula falar com vocês sobre trazer, né? Trazer, né? Reafirmar, ratificar, confirmar para vocês o que nós falamos. Então, bora lá, então, mexer no nosso cérebro lá e trazer à memória aquilo que nós falamos durante esse tempo, nessas aulas que nós tivemos. Então, primeiro nós tivemos capítulo 7, que nós falamos sobre reforma e contra-reforma. Lembrando que reforma é diferente de contra-reforma, certo? A reforma foi a reforma protestante, e daí nós vamos ter então o protestantismo mesmo crescendo, nascendo e crescendo, saindo especificamente de onde surgiu, e depois ele vai para outros territórios, né? Nós vamos ter Alemanha, nós vamos ter Inglaterra, nós vamos ter França, nós vamos ter Brasil, o protestantismo, né? E por aí ele vai crescendo bastante. E a contra-reforma exatamente foi um acontecimento contra a reforma. O nome já diz, então é um movimento, é um evento, né? Um acontecimento que parte da Igreja Católica contra os reformistas. Esses reformistas nada mais eram do que John Hus. Depois de John Hus, você vai ter John Wycliffe, e depois você tem também agora, né, Martinho Lutero, João Calvino e outros, vocês terão aí, certo, gente? Então, o capítulo 7 nós falamos sobre reforma e contra-reforma, aí você vai ter a questão da Santa Inquisição, você vai ter, além da Santa Inquisição, o tribunal, o Concílio de Trento, você vai ter o Tribunal da Santa Inquisição, aí você vai ter também mesmo o que seria nesse tribunal, o que foi esse concílio, você vai ter as perseguições por causa disso, e aí você vai ter algumas redefinições e modificações por causa da reforma e contra-reforma, tá bom? Aí nós teremos o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, nós vamos ter os anabatistas, que, falando a questão do batismo só para, né, na época era só batismo. Eles vão falar que o batismo ele é importante agora principalmente para os adultos, assim que eles entendem, né? Que o batismo é para os adultos. Enfim. E nós teremos, nesse capítulo 7, nós vamos ter mesmo toda essa questão, né? Do que eu acabei de mencionar para vocês. Nós vamos ter a figura do Papa daquele período, é claro. Esse é o capítulo 7, né? É mais para vocês lembrarem mesmo. O capítulo 8, nós vamos ter já um assunto atípico, diferente do que nós estamos falando, que é reforma e contra-reforma. Nós vamos ter os primeiros habitantes da América, né? Vejam só vocês, né? Saímos da reforma e contra-reforma para falar dos primeiros habitantes da América. E aí nós vamos pensar, professora, quem foram esses caras aí, né? Os primeiros habitantes da América. Lembrando, trazendo a memória de novo, vamos lá mexer, aguçar o cérebro e trazer a memória. Os primeiros habitantes você vai ter
os astecas, os toltecas, né? Os olmecas poderia ser também. Quem mais, professora? Os incas e os maias. Esses são os primeiros habitantes da América. Cada grupo desse vai ter suas características próprias, viu, gente? O que eles vão se parecer? Na questão da religião, porque eles eram politeístas, mas mesmo na religião eles terão uma cara, né? Uma marca diferenciada que é só dos mecas, desculpe, só dos astecas, só dos incas e dos maias. Esse é o capítulo 8, e aí você vai ter quem foram seus colonizadores ou seus exploradores. Nós vamos pensar aí nos espanhóis. Você vai ter também nesse capítulo 8 falando também sobre a questão de quais eram as crenças, como é que esses exploradores conseguiram chegar até, né, esses índios e conseguiram adentrar e colonizar. Também nós falamos como é que esses impérios ficaram após os europeus adentrarem, chegarem até lá. Também falamos das lendas que eles tinham. Falamos também a questão das curiosidades, né, muito interessantes, a questão do sistema de diques que eles faziam, que era trazer água de lá das montanhas para as civilizações, e eram lugares muito distantes, mas eles traziam através de diques, né? Aquele bambu, não sei se você sabe, mas eles conseguiam juntar, né, adaptar um bambu no outro e trazer água atrás das montanhas para suas casas. Falamos da questão da numeração que eles trouxeram, a questão dos astros também, que cada povo desse, falamos do calendário maia, enfim, gente. Falamos sobre algumas dessas coisas e detalhes, né, ou minúcias desses primeiros habitantes da América, tá bom? O nosso capítulo 9, veja só vocês que engraçado e curioso, é que também é uma coisa típica, né? Aí a gente sai o 7, que era Reforma e Contra-Reforma, propriamente Europa, e depois nós vamos lá para os primeiros habitantes da América, e depois nós vamos então agora para o período colonial, que é o que nós falamos no nosso último capítulo agora. Diferente também porque já vai falar como é que esse período se adaptava e se adequou, né, e qual era a característica dele, certo? Então aí nesse período colonial nós vamos falar sobre como é que foi essa colonização, quais foram as metodologias e maneiras que eles usaram, o que é colonialismo, o que seria, né? E nós falamos bastante, nós falamos sobre a questão das capitanias hereditárias, que penso eu que está muito aí fixado na cabeça de vocês, porque terminamos esse capítulo recente agora, o 9, e falamos das Seis Marias, né? As expedições guarda-costas, falamos também porque é que a coroa portuguesa trouxe então essa questão, decidiu vir ao Brasil, morar no Brasil, estar no Brasil. Falamos sobre isso, quais foram os principais motivos. Na aula anterior lá você vai ver, corre lá para você ouvir novamente, tá bom? Ouvir e assistir. Falamos por que deu certo, por que não deu certo, quantas capitanias foram, que foram 13 capitanias, somente 2 deram certo, São Vicente e Pernambuco. Falamos também por a questão, quem foi que veio para cá, né, para explorar. Falamos que foram os portugueses, mas nós tivemos também outros caras, né, que foi a questão dos espanhóis, tivemos franceses e holandeses. Inclusive em Sergipe nós tivemos a presença de holandeses, certo? Me assustei aqui com o barulho, mas tudo bem, é normal, né? Tá tudo certo, viu? Bom, enfim. O que é que nós temos então? Esse capítulo 9 falamos sobre isso, falamos muito sobre nossos amigos índios, né? Como é que nossos amigos índios reagiram a toda essa colonização e preparação aí desses colonizadores. De trás para frente, dos capítulos, nós tivemos capítulo 9, período colonial, capítulo 8, os primeiros habitantes da América, capítulo 7, reforma e contra-reforma. Esses foram os nossos capítulos que nós estudamos e nos preparamos para fazer a avaliação da terceira unidade. É que você vai fazer agora, professor, e agora o que eu vou fazer? Você vai ficar aí, como eu falei, né, alguma semana, 1 ou 2 semanas, não sei ainda direito, mas saberei depois, sem nossas aulas, né? Professor, eu vou fazer o quê? Você assiste, as aulas vão estar no grupo da escola lá, você vai, no canal da escola, você vai poder assistir novamente para tirar dúvidas. Dou uma dica para vocês, pegue seu caderno, faça um questionário, fazendo perguntas sobre aquilo, né? Por exemplo, o que foi
o que foi o Tratado de Tordesilhas, né? É, quais foram os povos que habitaram primeiro o Brasil, o que mais? O que foi a reforma e contra-reforma, qual a diferença? Faça sim um questionário, você vai poder estudar. Se tiver dúvida, volta lá nas aulas e aí você vai conseguir tirar dúvidas, tá bom? Ficamos por aqui então, voltaremos após a nossa avaliação da terceira unidade. Vocês terão sim revisão e terão avaliação para a terceira unidade. Então se prepare e fiquem bem atentos, tá bom? Nós voltaremos após as nossas revisões e após a nossa avaliação. Cheiro para vocês então, viu, gente?